Imagina estar a bordo de um avião a mais de 10 mil metros de altura, quando de repente uma explosão acontece e tudo ao seu redor se destrói. Você só vê pessoas voando, pedaços de avião para todos os lados e o chão cada vez mais perto. Agora imagine que contra todas as probabilidades você consegue sobreviver. Essa é a história de Vesna Vulovic, uma mulher que caiu do céu e viveu para contar a história. Um caso totalmente bizarro que desafia a lógica, simplesmente a única pessoa que caiu a mais de 10 quilômetros de altura, sem paraquedas, e conseguiu sobreviver. E hoje eu vou te contar o que foi que aconteceu com ela, como foi que esse acidente veio a ocorrer, porque o avião explodiu, o que é que aconteceu depois, enfim. Vamos começar falando sobre a vida de Vesna Vulovic. Essa mulher nasceu em 3 de janeiro de 1950 na Iugoslávia, em uma época bem marcada ali de mudanças políticas e sociais no país. Ela foi criada em Belgrado, a capital da Iugoslávia, e cresceu basicamente como uma mulher comum, com sonhos, curiosidades pelo mundo, planos e projetos. No entanto, desde pequena, Vesna demonstrava aquele espírito aventureiro. Ela queria viajar, queria conhecer novas culturas, e entre os seus sonhos, o maior deles era se tornar aeromoça. Enquanto muita gente já teve essa vontade na vida, assim como queria ser bombeiro ou policial quando era criança, Vesna era diferente, ela realmente queria isso desde pequeno. Nunca tinha pensado assim em nenhuma outra profissão. O foco dela era ser aeromoça. Ela queria ver o mundo do alto, explorar outros países, trabalhar nas alturas, enfim. Depois que terminou os estudos, ela decidiu perseguir essa paixão e se candidatou para a JAT Yugoslav Airlines, basicamente a principal companhia aérea ali da Iugoslávia na época. E para felicidade de Vesna, ela foi aceita. No entanto, que ela mal sabia que essa decisão mudaria a vida dela para sempre. E tudo aconteceu no dia 26 de janeiro de 1972, um dia antes do meu aniversário, se eu tivesse nascido em 1972. Mas basicamente, Vesna tinha apenas 22 anos nessa época e era a segunda viagem dela como aeromoça. Naquela manhã, ela embarcou no voo 367 da JAT, que partiu de Estocolmo, na Suécia, com destino a Belgrado, na Iugoslávia, fazendo ali escalas em Copenhague e em Zagreb, na Croácia. E como se essa história não pudesse ficar mais bizarra, tinha um detalhe curioso nesse voo. Ela não deveria estar nele. Basicamente, teve um erro ali na escala da companhia aérea e ela acabou sendo designada para o voo errado. E esse pequeno contratempo, digamos assim, colocou essa mulher numa bocada que ela nem imaginava. Nesse mesmo dia, às 4h01 da tarde, o DC-9 da JAT, o avião em que ela estava, decolou lá de Copenhague. Tinham 28 pessoas a bordo, sendo 23 passageiros e 5 tripulantes. Tudo aconteceu normal, a aeronave subiu sem problemas, tudo estava correndo bem. No entanto, 46 minutos depois da decolagem, quando eles já estavam voando ali, sobrevoando sobre a Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca, a tragédia aconteceu. Do nada, às 4h57, uma explosão rasgou o avião no meio, a mais de 10 mil metros de altura. Na época ninguém tinha entendido o que é que aconteceu, mas aí os investigadores com o tempo concluíram que uma bomba tinha sido colocada na aeronave, provavelmente ali no meio das bagagens, compartimento dianteiro e tudo mais. E provavelmente isso tinha sido feito pelo grupo separatista croata Ustaz, eu acho que é assim que se pronuncia. Eles estavam fazendo atentados contra aeronaves iugoslavas, então não era um caso à parte. E assim, uma explosão no meio do avião destruiu grande parte ali da aeronave e os passageiros e tripulantes foram sugados para fora da fuselagem e caíram basicamente a uma velocidade aterrorizante. Como era de se imaginar, todos a bordo morreram nesse acidente. Todos menos uma pessoa. Vesna acabou ficando presa na fuselagem traseira do avião, entre os destroços da cozinha da aeronave, e ela acabou caindo de uma altura de aproximadamente 10.160 metros. Só pra tu ter uma ideia, isso é o equivalente a ela pular do topo do Monte Everest em direção ao solo no nível do mar. Sem paraquedas, sem proteção, nada. Ela não estava preparada pra do nada cair do céu, né? Ela pensava que ia continuar e fazer o pouso normal. Do nada, essa mulher vê o céu, o vento e basicamente o seu destino completamente selado.
mas de alguma forma ela sobreviveu. Basicamente, essa fuselagem traseira que ela estava presa acabou caindo em uma floresta coberta de neve, perto da vila Zribka Kamenice, eu não sei como é que se pronuncia isso daqui, esse nome, na Tchecoslováquia. A presença da neve e das árvores acabaram ajudando a amortecer esse impacto, reduzindo a força da colisão. Além disso, as teorias apontam que ela estava presa sobre um carrinho de refeições. Aqueles carrinhos que as aeromoças trazem da cozinha, vão servindo um ao outro e tudo mais. Provavelmente ela estava responsável por essa função no momento, e esse carrinho pode ter evitado que ela fosse completamente esmagada. Foi basicamente um milagre absoluto. Mas com toda essa sorte, mesmo assim, ela ainda não estava a salvo. Ela ficou gravemente ferida, como era de se imaginar. Ela acabou ficando com uma fratura no crânio, ambas as pernas quebradas, 3 vértebras esmagadas, uma fratura pélvica e várias costelas quebradas também. Um estado crítico, digamos assim. Felizmente, um homem chamado Bruno Honk, um ex-médico do exército, vivia ali mais ou menos na região, e ele ouviu o barulho dos destroços e correu para ver o que tinha acontecido. No meio da neve da destruição, ele encontrou a Vesna ainda viva e imediatamente ele prestou os primeiros socorros e chamou ajuda. Cara, qual é a chance? Essa mulher caiu de 10 quilômetros de altura no meio do nada, conseguiu sobreviver e ainda a pessoa mais próxima dela era um médico. Um ex-médico, no caso. Se ela não é a mulher mais sortuda do mundo, ela é uma das, vamos combinar aqui. E ela foi levada para um hospital, onde ela passou dias em coma. Quando ela acordou, ela não se lembrava de nada do acidente. A última coisa que ela se lembrava era de estar servindo o cafezinho ali a bordo do avião, e depois, tchau. A Vesna passou meses em recuperação. Os médicos, inclusive, acreditavam que ela nunca mais andaria. Mas mesmo assim, ela desafiou as expectativas e com muita fisioterapia, força de vontade, ela conseguiu voltar a andar em apenas 10 meses. Ainda assim, ela sofreu algumas sequelas permanentes, com algumas dificuldades motoras, uma leve paralisia em uma parte do corpo, mas nada disso impediu ela de continuar vivendo. E cara, honestamente, só dela estar viva depois de uma situação como essa já é de ajoelhar no chão e agradecer a Deus. Ela queria inclusive voltar a voar depois disso, mas a companhia aérea ficou ali com medo, os passageiros entrassem em pânico quando vissem essa mulher ali no voo, e aí transferiram ela para um cargo administrativo. Mesmo depois de sobreviver a uma das quedas mais improváveis da história, ela nunca se considerou especial. Ela afirmava que não era uma celebridade, nem lembrava de nada do acidente, então ela se sentia completamente desconectada quando as pessoas perguntavam sobre. No entanto, a história dela rodou o mundo e em 1985, Vesna entrou para o Guinness Book como a pessoa que sobreviveu à maior queda sem paraquedas. Com o tempo, Vesna se tornou uma ativista política, criticando ali o governo sérvio, participando de protestos, e isso acabou resultando na sua demissão da JAT nos anos 90. Depois disso, ela passou por uma vida simples, longe dos holofotes, e em 2016, aos 66 anos, ela acabou falecendo em seu apartamento em Belgrado. Ainda assim, a história de Vesna Vulović é um dos maiores mistérios da história da aviação, porque como é que pode alguém cair de cerca de 10 mil metros e ainda assim sobreviver? Alguns médicos acreditam que o choque extremo fez com que o seu coração batesse mais devagar, o que reduziu em parte os danos ao corpo. A fuselagem e a neve reduziram a queda também, mas no fim das contas ninguém pode explicar completamente como foi que ela sobreviveu. Simplesmente é um milagre, uma história que com certeza impressiona quem ouvir. Mas enfim, essa é a história de Vesna Vulović. Eu queria que você me contasse aqui embaixo o que é que você achou. Essa é uma série de histórias impressionantes que eu vou trazer aqui no canal, lembrando que tem outro vídeo aqui sobre o homem mais sortudo do mundo que já está no YouTube, eu recomendo você dar uma olhada. E eu recomendo também você se inscrever aqui no canal para não perder próximos vídeos como esse e outros também de curiosidades e coisas que você provavelmente não sabia. Mas lembrando ó, que todos os dias, domingo a domingo, tem vídeo novo aqui nas redes sociais, @Luigi Menezes em todas elas. Estou colocando curiosidades todos os dias sem falta por lá. E eu espero você como sempre no próximo vídeo. Então até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau.